Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje eu quero refletir com você no seguinte passagem, Gálatas 3, versículo 13 até 22. Eu não vou ler esse texto, mas você que está com uma Bíblia lá em casa, então abre essa Bíblia, lê esses versículos. Quando eu li esses versículos, eu aprendo. Jesus nos resgatou da maldição da lei para poder viver a sua bênção e o poder do Espírito Santo. Mas como Jesus Cristo chegou a fazer isso? Em primeiro lugar, quando ele se fez amaldiçoado em nosso lugar. O versículo 13 e 14 vai explicar isso. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, nosso Jesus foi pendurado na cruz, ele levou toda a nossa maldição e morreu em nosso lugar. E ressuscitou no terceiro dia para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus morreu na cruz por causa de mim, por causa de ti. Ele não fez nada para merecer essa morte, mas como Deus amou o mundo, ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, por causa de nós. Algumas pessoas podem dizer, eu não fiz nada, eu sempre agi bem diante de Deus. A cada vez que uma pessoa quebra a lei moral de Deus, então peca diante de Deus. Imagina se nós temos 1000 pensamentos durante o dia e nós pecamos com um só, então nós caímos na pecado. É como se fosse nós pecamos com todos. Então o salário do pecado é a morte. O que eu e você merece é a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Jesus foi amaldiçoar em nosso lugar. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei para poder viver a sua benção e o poder do Espírito Santo, em segundo lugar, através da nova aliança em Jesus Cristo. O versículo 15 e 21 vai explicar isso. Então, quando nós olhamos o versículo 15 a 21, nós vimos que Deus não é o filho do homem para mentir. O que ele disse vai se cumprir. Lembra a promessa que ele fez com Abraão? Então, nada poderia anular essa promessa. E essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Todas as nações foi abençoado. Eu e você somos filhos da promessa e abençoando também. Então, Jesus estabeleceu uma nova aliança. Então somos filhos dessa nova aliança, porque nós cremos em Jesus Cristo. Como não tinha nada que poderia interromper a aliança que Deus fez com Abraão, então não há nada neste mundo, seja agora ou no futuro, que pode interromper a nossa aliança com Jesus. Do mesmo jeito que ele fez a aliança com Abraão, ele cumpriu em Jesus Cristo. Então a nova aliança que Jesus fez conosco, nada neste mundo, hoje e no futuro, vai poder anular essa aliança. Então essa aliança é para sempre. A nossa aliança com Jesus Cristo. A minha pergunta para você: tu já está dentro desta aliança? Tu já está dentro dessa aliança? Isso é a minha pergunta para você. Jesus nos resgatou da maldição da lei para poder viver a sua benção e o poder do Espírito Santo. Como? Em terceiro lugar, mediante da fé em Jesus Cristo. O versículo 22 vai explicar isso. A fé, quando olhamos pelo esse versículo, e quando nós olhamos, às vezes, dentro da igreja, a fé é uma coisa, às vezes, mal entendido para algumas pessoas.
Hoje, a emoção tomou o lugar da fé. Então, a pessoa se não sente, então não vai crer. Então, a emoção toma o lugar da fé. Para mim, eu defino a fé como sua atitude diante da palavra de Deus. Em outra palavra, a fé é obedecer. Quando nós vemos a fé, nós vemos a obediência. Jesus vai dizer na sua palavra: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Você que estão em Cristo, temos obrigação de guardar os mandamentos de Deus, porque isso é a prova do seu amor por Deus. Guarda o mandamento de Deus. Guarda os mandamentos de Deus não é de forma mecânica, ou com medo do que uma coisa acontecer mais para frente, mas com amor. Aqui, com amor a Deus, com alegria e determinação. Com alegria e determinação. Você crê que Jesus foi amaldiçoado por causa de você? Você crê nisso? Você crê na nova aliança que Jesus Cristo fez contigo? Tu crê nisso mesmo? Na nova aliança? Tu está abençoado já? Ou tu caiu no caminho? Tu já está obedecendo com a palavra de Deus? Ou tu já obedeceu, tu caiu no meio caminho? Ou tu nunca fez? Ou tu nunca tinha um compromisso com Deus? Então, arrepende de si, dos seus pecados, e crê em Jesus Cristo. Então, se tu quer fazer parte dessa nova aliança, tu precisa crer no sacrifício que Jesus Cristo fez por ti. Então, se tu não crê em Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez por ti, então tu é uma pessoa amaldiçoada. Então, uma pessoa amaldiçoada, então merece o inferno. Então, não tem parte com Deus. Mas uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que coloca a fé em Jesus Cristo, então essa pessoa então não é mais amaldiçoado, mas tem a vida, essa pessoa tem uma nova aliança com Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por causa de mim, por causa de você. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então ele está com o Pai. Para concluir, eu quero dizer para você que está me ouvindo, precisamos repensar, precisamos pensar aonde que Deus nos tira, aonde que Deus nos colocar e o que Ele quer que nós façamos. Hoje, nós precisamos parar de viver do nosso jeito, mas procura a vontade de Deus. Procura a vontade de Deus. Lembre-se, Jesus foi amaldiçoado em nosso lugar. Jesus fez uma nova aliança contigo. Mas essa nova aliança é possível quando você e eu creem em Jesus Cristo. Você que já creu em Jesus Cristo, que já fez essa nova aliança, seja abençoa a sua vida. Mas você que não crê nessa nova aliança, é a hora de entrar na nova aliança. Então, para entrar, tu precisa crer no sacrifício que Jesus Cristo fez por ti. Que Deus abençoe cada um de vocês e feliz Páscoa.